Boa tarde a todos. Saúdo aqui a mesa em nome da Gabriela, também aos defensores e defensoras, e também para as pessoas da sociedade civil que se encontram aqui presente. Inclusive, um bom grupo aqui da Pastoral Carcerária, aqui de São Luís do Maranhão. Estão participando também. Quando pediram para participar desta mesa, comecei a pensar, a Defensoria Pública já está no cárcere há um bom tempo. Também já faz parte do Conselho da Comunidade, Conselho Penitenciário, faz parte também, está no DPEM, está no CNPCP, em vários outros órgãos. O que faz, então, criar mais um grupo, mais um programa de defensoria no cárcere? O que acontece com outras ações da Defensoria Pública? Aí comecei a pensar, se é para combater a tortura, em alguns locais eu tenho até acompanhado visita da Defensoria Pública de inspeção, não de visita de inspeção, e tenho ficado muito decepcionado nas visitas. Primeiro, existem também já vários órgãos de inspeção nos presídios. Juiz, promotor, Conselho de Comunidade, e também nível federal e até internacional. Temos vários órgãos já de inspeção nos presídios. E a tortura continua. O que acontece então? O que pode ser feito para novo, diferente, para que mude esta realidade? Bem, para a pastoral carcerária, presídio é lugar de tortura. A pessoa é presa para ser punida e castigada. Então, é uma instituição oficial de tortura. E alguns, você sabe também perfeitamente, presídio é o lugar da garantia da inconstitucionalidade da lei. A lei de execução penal não é praticada no presídio. Sabemos abertamente disso. Agora, como conviver ainda com esta realidade? Como atuar de uma forma diferente que possamos reverter minimamente este quadro de tortura e violência? Primeiro, se a unidade prisional de acordo com a lei de execução penal não funciona, quer seja em termos de espaço, alimentação, assistência à saúde, assistência religiosa, aos bens materiais, ao kit de higiene, se isso não está funcionando, é saber já de conhecimento da Defensoria Pública como avançar. Aí vem minha pergunta, mas a Defensoria Pública, ela saberá trabalhar com preso dentro do presídio de uma inspeção? A Defensoria Pública sabe em todo o país já trabalhar com a sociedade civil? Alguns lugares sim, outros garanto que ainda não sabe. Eu percebo isso quando, aonde já existe, pelo menos as chamadas conferências com a sociedade civil, chamado para debater seus próprios programas internos da Defensoria Pública. Onde existe, já tem um passo concreto, um mecanismo aí de participação da sociedade civil. Aonde já se avançou, está se avançando também para que tenha a ouvidoria externa independente, como um mecanismo de garantia da sociedade civil atuando junto com a Defensoria Pública. Aqui no Estado já tem, a ouvidora se encontra aqui presente. Mas em muitos estados ainda não permitiram. Há muitos estados da nação que se chamam sociedade civil até mesmo para autonomia salarial da Defensoria Pública. Mas isso que nunca tem verba para a criação de uma ouvidoria externa. A sociedade civil ainda não é chamada para esse debate, para a juntar, construir juntos. Então eu pergunto, eu já acompanhei algumas visitas do juiz, promotor e de Defensoria Pública, na visita de inspeção. Em vários estados do Brasil, me perdoe que certamente estão aqui presentes, só se faz visita chamando a polícia, com a armada para acompanhar nas inspeções. As polícias táticas são chamadas para acompanhar o defensor público para fazer visita no presídio. Tenho visto e acompanhado isso em alguns estados do Brasil. Agora eu pergunto,
Como é que esse agente do Estado, e agora, desculpe, eu falo com liberdade, porque eu tenho a Defensoria Pública com grande carinho, grande trabalho, grande parceria. Em alguns estados, nós ajudamos a construir a Defensoria Pública. Por isso, eu tenho vocês com carinho e me sinto a liberdade também de cobrar o que eu vejo que tem que avançar. Já vi em unidade prisional, aonde entra o juiz, promotor, Defensoria Pública, primeiro entra a Polícia Armada apontando para os presos, em seguida faz a pergunta, foi torturado? Não, senhor, todo machucado. Não é? Todo machucado. Entrei já em estado onde tem tortura coletiva. Né? Presos são torturados coletivamente. Bem, presídio é lugar de tortura coletiva, há mais formas de violência física. Gente, até presos, que foram tão espancados que só urinam com sonda, porque estouraram a bexiga no espancamento. Preso que perdeu o movimento do braço, porque foi tão torturado no braço, e a Defensoria Pública não tem nenhuma queixa, nenhuma denúncia ainda em mãos. Bem, como é que é feita a inspeção? Vocês vão no presídio, padre, vamos lá todo mês falar com os presos. Como é que vocês vão? A gente leva a polícia aqui, tática do Estado, para nos acompanhar. Nenhum preso tem coragem de falar para a Defensoria Pública o que está acontecendo internamente na unidade. Em especial os estados do norte do país, onde existe grande número. Não é toda a Defensoria Pública. Já entrei com o Caio no presídio, ficou no meio da população, dos presos e presas, conversando sem nenhum agente penitenciário. Assim deveria ser o normal, mas isso é exceção ainda. É exceção no país. Digo isso porque eu conheço o país e conheço todos os estados do Brasil. É exceção, é exceção. São Paulo, graças a Deus, também não é assim. A Defensoria Pública vai, caminha e vai junto mesmo. Tá? Mas tem estados que são assim, né? Então, ao criar mais um mecanismo, me pergunta, não o que fazer, porque isso você sabe fazer muito bem. Apurar, encaminhar, levar a sério. Mas o como fazer? O como fazer esse trabalho? O como fazer? E aqui, eu diria que o como fazer inicia antes de entrar no presídio, a Defensoria Pública também tem que estar mais junto. E por que eu defendo tanto a ouvidoria externa independente? A modelo de São Paulo, alguém criado para civil, apontado, escolhido, sempre três nomes, e depois o defensor-geral, o governo e alguns estados que define ou nomeia quem vai ser ouvidor ou ouvidora. Essa ouvidoria, ela é contemplada com um conselho da sociedade. Esse conselho da sociedade, junto com os áreas civil, também criado com a Defensoria Pública, espaços periódicos para que tenha audiência pública com o Conselho Superior da Defensoria Pública. O usuário civil pode ali, periodicamente, falar o que está acontecendo, sugestões, críticas e propostas. Onde há um diálogo constante com a Defensoria Pública e sociedade civil. O Conselho da Ouvidoria anima a população a fazer presente. Por outro lado, os temas relacionados ao cárcere, a própria Defensoria Pública, também junto com a ouvidoria e seu conselho, promove audiências temáticas. Precisar de chamar, participar. Teve um caso recente ainda, numa audiência pública dessa São Paulo, que foi o tema sobre as mães encarceradas. Foi criada uma audiência durante a semana, à noite, no auditório, e pela surpresa da Defensoria Pública, lotou tanto o auditório, ficaram gente em pé, né? Em pé. Sociedade civil ali participando. Criaram outra, que foi sobre a questão também da dependência, foi impressionante. Lotaram gente fora, não conseguia entrar na audiência. Sociedade civil participando. Com o ministro da Justiça, que era para pedir que aumentasse os cargos da DPU, já que era tão reduzido, na época, só 47. E o ministro foi bem claro na nossa reunião. Vai começar a aumentar,
quando a sociedade civil vier aqui cobrar do governo, aí aumentará. Aí teremos, porque a sociedade civil estará cobrando. Enquanto essa parceria ainda não existe, também a resposta é muito pouca ainda. Até mesmo para a criação de cargos da DPU na época. Aí temos um trabalho, fomos lá ver, entrava junto com a pastoral, falamos com o ministro também para aumentar, depois levamos a Assembleia Legislativa, parceria de alguns deputados também para aumentar o número de cargos. Quer dizer, alguns fatos concretos citando aqui, para dizer que essa união, essa parceria, ela ajuda e é um passo importante para a sociedade civil e para a própria defensoria pública também, os dois lados. Então, criar laços, mecanismos de garantia dessa união, dessa parceria. São Paulo teve outro evento, quando a OAB queria tirar da defensoria pública a administração de todos os projetos, ficar só com a OAB. A sociedade civil lotou a Assembleia Legislativa. Lotou. E cobrou dos deputados, passamos em todas as lideranças de partido, cobrando a posição a favor da sociedade civil. Colocamos deputados na parede. A sociedade civil fez isso. É papel nosso fazer isso. Lógico, a assessoria foi junto, mas lá estava a sociedade civil de vários movimentos sociais, de várias entidades, se posicionando, colocando os deputados na parede e cobrando deles uma outra posição perante os projetos, porque se ficasse na mão da OAB, a assessoria pública faria realmente capenga na sua administração, realmente, de atendimento com as populações mais vulneráveis. Então, o que eu queria pedir? Outra agora, umas coisas bem práticas que eu queria sugerir na visita da Defensoria Pública nos presídios. Vão nos locais. Outra coisa, se o defensor tem medo, e alguns eu sei que tem medo, se é para mim, eu tenho medo de entrar no presídio, né? Eu vou lá, por isso eu chamo a polícia para me acompanhar, porque eu tenho medo. Eu quero segurança. Convide a sociedade civil para acompanhar, no caso então. Pastoral Carcerária pode também se oferecer para ajudar aonde for preciso nessa visita. Não permitam nunca que um militar armado acompanhe o defensor público na visita de inspeção. Por favor, não façam isso. Segundo, se é necessário que vá um agente do Estado acompanhando, um agente penitenciário, não armado, que o defensor público tenha o direito da privacidade da conversa com o preso. Mas que nas visitas, vocês nunca deixassem de ir nas alas de castigo. Fundamental. Algumas unidades do país, uma ou duas, tem ainda chamado as celas de RDD, ou as celas de tampão, para a nossa infelicidade, ainda existe no país, onde o preso fica até 30 dias na cela fechada, hermeticamente, no escuro, totalmente, recebendo. E as defensorias vão nesses presídios, mas parece que essas celas nunca são visitadas. Celas de RDD, cela de castigo. Outra coisa, gente, visite sempre também as enfermarias. Castigo, RDD, e também, nos últimos meses eu tenho visitado algum presídio privatizado, como da Unicino e da Reviver. Fiquei tão revoltado, principalmente nas celas chamadas de inclusão. O pessoal que chegou na rua e está chegando. Onde encontrei pessoas que ficaram 4 dias algemados em pé. 4 dias algemados nessa cela. Cheguei noutra cela de inclusão, também numa privatizada, onde os presos tinham sido dia anterior e começaram a pedir água. Estavam com sede mais de um dia sem comer nada. Os agentes penitenciários cruzaram os braços e falaram: enquanto você estiver aqui dentro, não faremos nenhum procedimento. Eu pedi, por favor, de água para os presos. Quando terminar todos os procedimentos, eles receberão água. Num lugar quente de muito sol. Mais de um dia sem tomar água. Então, por favor, visite as celas de, um lugar chama assim, cela de regime de observação, outro local é de inclusão. Mas visite esse espaço, por favor. Visite esse espaço. E tenham essa liberdade, busco conversar individualmente
que possa o preso falar, não tenham medo. O preso sabe que a Defensoria Pública vai para ajudar, vai para colaborar. Não precisa mandar o preso lá para o fundo da cela para falar com o defensor público no outro lado da grade, à distância. Chegue próximo, converse como ser humano, como nós somos. Vamos fazer isso. Porque senão, qual a diferença da Defensoria Pública, do juiz, do promotor, o que muda? Permanecemos na mesma situação, nenhuma diferença. Nós sabemos que os presídios do Brasil, não só do Brasil, e alguns são aqui da América do Sul, e alguns aí também fora até nos outros continentes. Mas no Brasil, especialmente, a população carcerária quer ser tratada, pelo menos como animais. Pelo menos como animais. Porque dignidade humana, como ser humano, sabe que não são tratados. Se nós colocássemos hoje cachorro, gato ou pássaro na mesma quantidade, no mesmo espaço estão nossos presos, haveria uma reação em cadeia mundialmente contra a violência aos animais que ali fosse colocado. Gato, cachorro, qualquer outro tipo de animal. Mas como são seres humanos que são totalmente excluídos, massa descartável, se trata com total desprezo e com o judiciário, nós falamos, conivente com esta realidade. Agora, eu tenho falado já algumas vezes, nós hoje condenamos abertamente quem no passado aceitou, passivamente conviveu com o extermínio dos índios. Temos também depois o pessoal que aceitou passivamente ou conviveu com a escravidão, só porque a pessoa tinha a cor diferente do negro. Hoje aceitamos passivamente que pessoas humanas sejam colocadas em jaula de ferro, em situações piores que animais, e convivemos passivamente com esta realidade. Nós seremos condenados para gerações futuras, muito em breve, pela forma como nós tratamos a população mais pobre da nosso tempo, da nossa época. Talvez não os filhos, mas netos de vocês vão cobrar fortemente de todos vocês. Porque onde se coloca hoje a pessoa humana, eu não sou abolicionista, eu sou cristão, eu sou católico. E o mundo que Deus criou é o mundo da liberdade. Quem é católico, é cristão, já leu a Bíblia? Lá está escrito, no Êxodo, eu vi, ouvi e desci para libertar o meu povo cativo. Deus vem ao mundo para libertar quem é cativo, quem é preso. Nosso Deus é o Deus da liberdade. Por isso, quem tem alguma noção, alguma ligação com religião, com o cristianismo, e convive harmoniosamente com a prisão, alguma coisa não está certa. Ainda não leu bem a Bíblia. Ainda não leu bem a Bíblia. Nosso Deus é o Deus da libertação. Libertação integral. Jesus Cristo veio ao mundo e fez um ato tão relevante que choca até quem é da igreja. O seu último compromisso que ele fez na cruz foi com um colega de cadeia. Alguém que foi preso com ele. E o primeiro gesto que ele fez, se cometeu para outra vida, foi justamente com esse colega de cadeia, dizendo, hoje mesmo entrarás no paraíso comigo. Ele chamou um colega de cadeia para abrir a porta do céu. Não chamou nem apóstolo, nem papa, nem bispo, nem nada. Um colega de cadeia. Tá? Então, vivemos agora um mundo onde somos também chamados e convidados a nos posicionar perante essa realidade. Então, gente, a igreja, desculpa fazer agora um pequeno comentário, o Papa Francisco, nessa semana, dia 8, lançou o chamado Jubileu da Misericórdia. E entre as coisas que ele pede,
para a igreja toda, e a pastoral está abraçando isso, é chamado anistia aos presos. Nós esse ano iremos trabalhar com esse tempo que a lei, a Constituição brasileira, permite a graça. Permite a graça. Não é o indulto, estou falando aqui o indulto, é a graça. Aonde o presidente ou presidente pode fazer diretamente, sem passar pelo judiciário, pode autorizar a graça da pessoa. Então, nós vamos fazer o levantamento das pessoas que estão paraplégicas nos presídios, as idosas, as pessoas que estão em uma situação altamente grave, mães com várias crianças menores. Vocês sabem, temos várias mães, temos um estudo feito pelo um agente pastoral carcerário que doutorou-se esse ano, sobre leis de droga. E no Brasil, ele pesquisou pequenas quantidades e grandes punições. 4 gramas de maconha, 4 anos de cadeia. Talvez alguém conheça aqui do Paraná, a doutora Maria Tereza, que foi secretária lá do Estado. Ela mostrou para mim o relatório que ela fez no Estado do Paraná, sobre as mulheres presas. E apresentou um caso, uma mulher catadora de papel, em Ponta Grossa, essa mulher. Catadora de papel, então foi achar no carrinho dela 2 ou 4 gramas de maconha. Presa. Mãe de 8 crianças menores. 4 anos de cadeia. Tá? Então, esses absurdos que são cometidos. E outro dia encontrei no Piauí uma senhora presa, naquele dia recebida a ordem. Mãe de família, o filho que era usuário não sabia, a polícia chegou na casa e a mãe foi presa. E o juiz, 4 anos de cadeia para a mulher. Aí eu falei para o juiz, mas o senhor sabe que ela não é usuária? Não importa, a lei determina, onde tem droga tem o responsável, tem que ser preso. Quer dizer, o juiz trabalhou com a lei, mas não com a justiça. Mas não com a justiça. De jeito nenhum. Tá? Então, nós queremos pegar esse caso todo, levantar e também pedir, porque tem que ser individual, a graça, não pode ser coletiva. Avançarmos um pouco nessa situação. Porque além de pessoas, como foi citado aqui pelo Renato, outras pessoas, o Caio também falou, apresentou os dados dali, essa porcentagem de pessoas no provisório, não julgados, e uma vez que são julgados, como o estudo que foi feito, 37%, ou já cumpriram a pena, ou são inocentes. E uma vez que são considerados que são inocentes, soltos, mas foram punidos pelo Estado, não são indenizados pelo tempo punido injustamente. Porque eram pobres, miseráveis, não se tem correção sobre isso. Então queremos entrar também com esse desafio, e em alguns locais do Estado, já estamos conversando com os defensores públicos, parceiros nossos, para nos ajudar também a encaminhar os pedidos da graça para esse ano da misericórdia no Brasil. Para dar certo, repito, é necessário que a Defensoria Pública tenha parceria com canais garantidos com a área civil, local, para a discussão constante e permanente dos desafios. Não só para algum projeto particular, mas escutando a sociedade civil, conversando, debatendo, não como o Caio falou hoje de manhã, aquele corporativismo interno, que infelizmente isso é verdade, onde se acha que já se faz a lei, e não se comunica mais com a sociedade que nos envolve. O preso também fala, o preso também tem ideias, o preso também é sujeito de mudança. Escutar a pessoa presa é uma forma também de crescermos e evoluirmos junto até o judiciário. O preso, a família, o egresso, também são agentes que, embora foi negada a sua cidadania, mas compete justamente na Defensoria Pública a pessoa a resgatar a sua cidadania, para também se posicionar, não mais como objeto, mas também como sujeito de direito na própria sociedade. Ok, que eu tinha a falar, em raras palavras, é isso para vocês. Tá? Obrigado.